para os hospitais. O paraense mais uma vez começou a semana nas ruas, em uma caminhada de 6 quilômetros e diversos protestos até a Prefeitura de Belém. Da Copa eu abro mão, eu quero mais dinheiro para saúde e educação. Hoje eu estou vendo uma passeata aqui de meninos de escola pública e escola particular sem diferença social. É isso que tem que acontecer. Eu acho que nova Constituição não precisa. Nossa Constituição é linda, é uma das melhores Constituições do mundo. Ela só tem que ser posta em prática. Esses estudantes saíram direto da aula do curso de engenharia para a passeata. Essa luta vai render uma história. História que começou nas redes sociais e ganhou as ruas, com cara de internet. O fotógrafo trouxe mais um equipamento para trabalhar em tranquilidade. A gente está aí no fogo cruzado, não sabe o que vem, então é melhor prevenir do que sofrer qualquer coisa, né? Espera que hoje ela fique aí só de enfeite? Assim espero, que a gente não sofra nada, né? Até a chegada na prefeitura, nenhum ato de violência foi registrado. Entre tantas reivindicações, esse manifestante resume todos os protestos em uma única palavra. É a conquista. Uma conquista para se multiplicar em milhares de conquistas. No Rio de Janeiro, o prejuízo causado pelo quebra-quebra no centro é de R$1,5 milhão, segundo a prefeitura. Veja o balanço da destruição. A ação dos vândalos resultou em 98 sinais de trânsito quebrados, 31 placas danificadas e 62 pontos de ônibus depredados. E novos protestos mantêm a cidade sob um clima de medo. O policiamento foi reforçado na Prefeitura do Rio. O batalhão de choque veio preparado para lançar água nos vândalos. Para evitar o quebra-quebra, bancos e lojas colocaram tapumes para proteger as vidraças. O comércio só não consegue escapar da queda do faturamento. Em uma semana de manifestações, o prejuízo chegou a R$150 milhões, segundo a Associação Comercial. O faturamento caiu quanto? A gente ainda não teve fechamento para ter um número preciso, mas acredito que uns 30%, 40%. Nesta segunda, a Justiça decretou a prisão preventiva de 9 pessoas que saquearam uma concessionária de carros na Barra da Tijuca na última sexta-feira. O clima é de apreensão na cidade. Várias lojas fecharam as portas com a aproximação de uma carreata de taxistas. Na área mais nobre da cidade, o Leblon, manifestantes ainda acampam na esquina da casa do governador do Rio. O medo de atos de vandalismo após as manifestações está mudando o comportamento no centro do Rio. O trânsito, sempre muito complicado, está praticamente livre nesse horário. O comércio já fechou as portas e até mesmo as escolas estão dispensando os alunos. Esse colégio aqui liberou os estudantes às 2 horas da tarde. Na Candelária, a concentração começou no meio da tarde. Um super-herói protestando contra a lei que pode reduzir a investigação e a vigilância sobre os criminosos. Outros pedem por mais educação e menos corrupção. A gente não vai sair das ruas até a gente ver uma mudança significativa no Brasil. À noite, os manifestantes caminharam pela Avenida Rio Branco. A polícia acompanhou a distância. Em Bom Sucesso, Zona Norte, um grupo chegou a assustar motoristas de carros e ônibus. Pelas ruas do bairro, o que seria um protesto pacífico virou um arrastão. Sem a polícia por perto, vários moradores foram roubados. Em outro ponto, também em Bom Sucesso, a tropa de choque da Polícia Militar e a Força Nacional de Segurança reagiram e dispararam tiros de bala de borracha contra os baderneiros. E nós vamos voltar ao Rio de Janeiro com imagens do helicóptero da Record. Agora há pouco, policiais do BOPE entraram no Complexo da Maré em perseguição a um grupo de criminosos. Os bandidos em fuga incendiaram uma moto num dos acessos à comunidade. A situação é tensa em toda a região neste momento. Uma pessoa suspeita de participar do arrastão lá em Bom Sucesso, que nós acabamos de mostrar, foi presa com uma arma e levada para a delegacia. A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje em Brasília com os governadores e os prefeitos das capitais brasileiras. A presidente propôs 5 pactos nacionais que procuram atender às principais reivindicações dos protestos realizados pelo país.
Na tentativa de abrir diálogo com manifestantes sem líderes, a presidente Dilma recebeu o movimento que foi o estopim de um dos maiores protestos que o Brasil já viu. Os 4 jovens do movimento Passe Livre deram um voto de confiança ao governo, mas não abrem mão de medidas práticas já. E a gente espera que a presidenta Dilma Rousseff tome medidas concretas no sentido de direcionar a tarifa zero, direcionar outro tipo de sistema de transporte que privilegie o usuário e não o lucro dos empresários. Os protestos também conseguiram algo praticamente inédito: trazer todos os 27 governadores a Brasília, além dos prefeitos das capitais. Antes mesmo de começar a reunião, a presidente anunciou a formação de 5 pactos nacionais. Pela reforma política, Dilma propõe plebiscito popular e a formação de uma constituinte específica para o tema. E que atos de corrupção sejam punidos como crime hediondo. Um pacto pelo transporte público urbano. O governo volta atrás e agora promete ampliar o desconto de impostos federais, como PIS, COFINS para diesel e energia elétrica. Criar um Conselho Nacional de Transporte com participação da sociedade civil. E anuncia mais 50 bilhões de reais para novas obras de mobilidade urbana. O conjunto de pactos ainda inclui medidas já anunciadas e de longo prazo para a saúde e educação. Mas o pacto número 1 seria com a estabilidade da economia. Este é um pacto perene de todos nós. Na saúde, a presidente voltou a repetir a polêmica ideia de importar médicos, que provocou repúdio público de associações da categoria. Gostaria de dizer à classe médica brasileira que não se trata nem de longe de uma medida hostil ou desrespeitosa aos nossos profissionais. Trata-se de uma ação emergencial. Boa parte das medidas terá de passar pela aprovação do Congresso e será apresentada aos líderes pela própria presidente Dilma em reuniões ao longo desta semana. A oposição reagiu em conjunto e atirando. Senhora Presidente da República, numa oportunidade que teve de se conectar com esse sentimento das urnas, ela buscou trazer propostas absolutamente marginais, que não enfrentam os problemas da mobilidade, não enfrentam os problemas da saúde, da educação, da segurança pública. 5 ministros anunciaram as medidas. A proposta desses 5 pactos foi aprovada hoje por todos os governadores e todos os prefeitos de capitais, de todos os partidos, para nós respondermos aos desafios que estão colocados nesse momento. O governo dos Estados Unidos pressiona a Rússia para que entregue o ex-agente da CIA à agência americana de inteligência que estaria no país. O caso Edward Snowden já cria uma tensão diplomática que também envolve a China. Edward Snowden estaria nesse voo que foi de Moscou a Cuba. Era o que os jornalistas esperavam. Mas o ex-agente da CIA não apareceu no avião. Mesmo depois do pedido de extradição dos americanos, Snowden conseguiu sair de Hong Kong e chegar em Moscou, onde estaria agora, segundo o fundador do site Wikileaks, Julian Assange. Assim como Assange, Snowden pediu asilo político ao Equador. Ele teria viajado com um documento que recebeu dos equatorianos, que dá a ele status de refugiado. Isso porque o passaporte americano dele teria sido revogado. O ministro das Relações Exteriores equatoriano afirmou que o país analisa o pedido de asilo político e leu a carta feita por Snowden. É improvável que eu receba um julgamento justo nos Estados Unidos.